pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos conceda tranquilidade, equilíbrio, harmonia e paz. Os nossos corações possam estar abertos para ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Hoje, o tema proposto é o auto-perdão, uma felicidade sem culpa. Então, nós vamos começar a nossa reflexão da noite falando um pouco das parábolas de Jesus. Jesus, que nos falava por parábolas, que eram histórias do fundo moral. E as parábolas de Jesus são diversas interpretações. E essa da mulher adúltera, né, vamos só resumir. Naquela época, né, época de Moisés, quem era pega, né, a mulher que era pega em adultério, ela podia ser apedrejada até a morte. Então Jesus, estando lá, chegaram-se vários homens com a mulher, falando que ela foi pega em adultério. Essa mulher, e aí, como eles faziam tudo para tentar Jesus, para que ele caísse, né, no erro, fazendo alguma coisa equivocada com seus ensinamentos, Jesus veio, agachou-se, escreveu na areia e falou: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos se foram, do mais velho até o mais novo, e ficou Jesus em particular com a adúltera, com essa mulher. E ele falou: cadê os que te condenavam? Ela falou assim: foram embora. E Jesus falou assim: então vá e não peques mais. Né? Então o que Jesus quis falar com isso? Você errou, mas siga seu caminho e tente não errar novamente. Né? E qual de nós nunca erramos? Né? Erramos conosco, erramos com as pessoas, mas nós temos que focar na nossa culpa pelo erro ou focar num processo de aprendizagem. Esse assunto ele é muito profundo, muito libertador e ele é muito atual. É o perdão e o auto-perdão. E que trata, né, das nossas dificuldades de ultrapassar algumas frustrações, remorso, desgostos. E a gente vai guardando isso dentro de nós e vai se tornando um veneno tóxico que nos impede de termos paz e sermos felizes. Então, atualmente, esses acontecimentos, né, a pandemia e vários outros focos de acontecimento que está acontecendo no mundo, né, fazem parte do processo de transição planetária, transição da nossa Terra, né? Então, todas as forças, elas vão estar mais fortes, tanto positivamente como negativamente. Né? Quando a gente pensa que a Terra vai virar um mundo de regeneração, nós temos que pensar que são os habitantes da Terra que têm que se regenerar. O planeta, ele vai sentir as vibrações de regeneração dos habitantes
da Terra, de cada um de nós que estivermos no planeta de regeneração. Nós temos então uma tarefa a ser feita, né? Porque para a gente não começar mais a culpar lá fora, a regeneração é na Terra. Não, a regeneração é em nós. Nós que temos que nos regenerar. Se estamos encarnados aqui, nós temos que tomar atitudes, sairmos da nossa inércia, sairmos do nosso comodismo. E o Livro dos Espíritos, na questão 932, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos por que o mundo, os maus, quase sempre exerce maior influência sobre os bons. Aí os espíritos vão responder: pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos e os bons são tímidos, mas quando quiserem, predominarão. Nós vamos predominar no mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. Agora, aqui no planeta Terra, provas e expiações, o mal ainda predomina o bem. Chegamos então à conclusão, né, que precisamos ser mais ousados, sairmos da timidez, porque a posição do Evangelho, ele é sempre nos fazendo tomar atitudes, sairmos da nossa inércia, fazermos atividades. Ontem, lá, estava vendo o jornal, né, e vi uma reportagem falando que em São Paulo fizeram uma estatística que cresceu o número de moradores de rua. A estatística são mais 30 mil foram para as ruas nessa pandemia. E cresceu também o número de voluntários que estão alimentando, estão vestindo, estão tratando da higiene, pessoal de cada um desses nossos irmãos moradores de rua, na reportagem. Então, é a mão na massa, né? É a nossa atitude, não perguntando, não cobrando, porque somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Então, eu achei uma pesquisa pedagógica muito interessante. Eu gostaria que vocês pensassem, cada um nos seus lares, né? Vamos fazer uma comparação e sabermos aonde estamos nessa tabela. Então, nós vamos comparar, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e aqui é um planeta escola, hospital. Então, nós vamos comparar com uma sala de aula. Numa sala de aula, 5% são proativos. São aqueles alunos que a professora passa a tarefa e eles fazem sem reclamar e muitas vezes fazem além dessa tarefa. 80% da sala de aula, eles fazem, a professora pede, mas reclamando, mas perguntando se vai valer nota, interessado em alguma coisa. E 15% são os passivos. Os passivos em que sentido? A professora dá a tarefa, mas nada motiva eles a fazerem a tarefa. Então nós precisamos raciocinar em que grau que nós estamos, nas nossas provas, nas nossas tarefas aqui na Terra. Como que nós estamos nos comportando, fazendo as nossas tarefas como proativos, reativos, que são os 80%, a maioria, ou os 15% que são passivos, achando que o nosso mundo
a gente veio aqui a passeio. Quando pedimos perdão, é que porque falhamos com alguém. Isso é uma realidade. Mas como pedir perdão a alguém se eu não me perdoo? Então, essa prerrogativa é a mesma coisa de amar. Ama o próximo como a ti mesmo. Se não nos amarmos, como vamos amar os nossos irmãos? Então é a mesma coisa do perdão. Se eu não me perdoo, como eu vou perdoar o outro? É muito fácil apontar o erro dos irmãos. E a gente muitas vezes não vê o nosso próprio erro, nossos defeitos, né? E temos muita dificuldade em assumirmos os nossos erros. Porque muitas vezes esbarramos em nossas imperfeições, vaidade, orgulho. E Jesus, quando veio à Terra, porque foi um espírito puro que pisou aqui na nossa terra, quando Jesus chegou aqui na Terra, ele veio e chegou aqui com espíritos ainda embrutecidos, melhorados desde a época de Moisés, que era dente por dente, olho por olho, que podia, se alguém matasse alguém da minha família, eu também tinha o direito de matar alguém da família do outro. E Jesus veio e falou, não. Né? Ele veio nos ensinar o amor. Não faça os outros o que quereriam que vos façam. Né? Amai os vossos inimigos. Então, ele sempre usa verbos que nos faz ação. E quando ele fala no capítulo 14, a fé transporta montanhas, ele vem falar de uma fé ativa. Porque junto com a esperança e a caridade, que são as consequências da fé. A caridade, ela tem que ser ativa. Nós temos que ir atrás do infortúnio. Nós temos os nossos tipos de caridade material, importante, a caridade moral, ajudarmos os nossos irmãos. Quando a gente fala a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que muitas vezes fazemos oração maquinalmente, tem uma passagem, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Então nós estamos pedindo a Jesus, a Deus, para nos perdoar. Mas nós temos que fazer o nosso papel de perdoar os que nos ofendem. Jesus vê em nós muito potencial. Jesus fala, vocês são as luzes do mundo, o sol da terra. E o que, né, nós não exercitamos. E por que não exercitamos? Porque ainda estamos cegos. A gente não consegue ver que somos luzes, que somos sol da terra. E muitas vezes viramos vítimas, pessoas com fraquezas, pessoas reclamonas. Somos nós, que muitas vezes pedimos o outro para fazer coisa que nós temos que fazer. Eu vou fazer faz uma prece por mim, estou sofrendo muito. Nós temos sim, é o nosso papel cristão, nosso papel espírita. Mas essas vítimas, e quando a gente também se torna vítima, nós não temos compromisso com o tempo. E culpamos, né, todo mundo, menos nós mesmos. Culpando a família, o marido, os filhos, culpando o governo,
culpando algum trauma. Nós nunca nos culpamos. Né? Por isso, nós não aceitamos ainda essa luz que Jesus falou, pela nossa preguiça moral. Nós viemos aqui, muitos dons, muitos talentos. O nosso dever é multiplicar esses dons, esses talentos. E aí voltamos à parábola de Jesus, a parábola do talento. Vou resumir. Que o Senhor ia fazer uma viagem longa, ia demorar muito tempo. Chamou 3 empregados, servos. E esses servos, um ele deu 5 talentos, do outro 2 talentos e o outro 1 talento. Quando ele retornou, depois de muito tempo, chamou esses servidores e queria conta, né? Prestar conta dos talentos que deu para cada um. O dos 5 talentos falou que multiplicou os talentos. O de 2 talentos, multipliquei os talentos. E o de 1 talento, enterrou. Com medo. Olha a nossa preguiça moral. Então, nós estamos aqui, né? Lei do progresso, gente. Nós estamos aqui para progredir. Nós estamos aqui não para ficar na inércia, achando que aqui é férias. Estamos aqui para atuar, para agir. Nós, muitas vezes, fazemos, né? Achamos que somos perfeitos e distorcemos as nossas visões de nós mesmos. Eu gosto muito de uma figurinha que coloca no WhatsApp. É um gatinho olhando para o espelho e o reflexo do espelho é um leão. Somos nós. Nós nos achamos perfeitos. Nós achamos que nós não temos erros. O erro está no vizinho, o erro está na minha família, o erro está no meu trabalho. E nos cobramos muito por causa disso. Cobramos coisas que ainda não somos. Achamos que somos anjos. Estamos longe de sermos anjos. Nós achamos que temos muita potência. E nós não temos. Né? Nós temos que nos amar como gostaríamos e não como gostaríamos de ser. Nós temos que nos amar como somos e não como gostaríamos de ser. Porque isso muitas vezes a gente nos leva à obsessão. E os mentores amigos, Jesus, estão aí todos para nos ajudar. Estão sempre nos intuindo, nossos anjos de guarda. Mas nós temos que nos aceitar, temos que nos amar, temos que nos respeitar. Ah, não, mas assim eu não evoluo. Não é assim. É a lei do progresso. Deus quer que sejamos felizes. E tem uma musiquinha, né, que fala muito no lado da obsessão, que é que no ouvido daqui ficam os obsessores, e no ouvido daqui ficam os mentores, Jesus. E o ouvido daqui, onde estão os obsessores, eles estão nos falando, gente, da musiquinha, você não vale nada. Mas aqui está Jesus e os mentores falando, mas eu gosto de você. Então, nós precisamos, né, nos melhorar, fazermos mudanças, aproveitarmos essa pandemia para refletirmos quem somos, o que estamos fazendo aqui. O perdão no meio acadêmico, né,
antigamente, ele era visto como um cunho religioso, moralista, de alta ajuda. Hoje não. Hoje a ciência já vê o perdão como uma cura de ordem emocional. Porque ele faz com que remorsos, desgostos sejam desfeitos através do perdão. Mas nós somos condenados, sim. Mas nós somos condenados a quê? A ser felizes. Mas o que a gente faz? A gente atrasa o processo. Esse processo de sermos felizes, de progredirmos. Sabemos que temos muitas encarnações, vivemos muitas encarnações. Estamos melhor que na passada? Com certeza. Mas para chegarmos no mundo de regeneração, ainda temos que nos lapidar muito. Não somos ainda anjos, tá? Deus é misericordioso. Deus faz com que renascemos, gente. A reencarnação é um perdão de Deus. Eu errei na encarnação passada. Deus fala, vai lá, filha. Encarna novamente. Eu estou te dando outra oportunidade. Isso é um perdão de Deus. E no capítulo, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, vem nos chamar a atenção, porque vedes um cisco no olho do seu irmão e não vedes a trave no vosso. Nós nos preocupamos com a vida dos nossos irmãos. E isso faz com que percamos tempo na nossa existência. E vem novamente, nesse mesmo capítulo, Pedro falando com Jesus e perguntando quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão. E aí vem a resposta de Jesus. Pedro pergunta 7 vezes? Jesus fala não, 70 vezes 7. É um perdão infinito, nem que seja constantemente ofendido. É difícil? É difícil. Mas isso ele fala que esse perdão frequente faz com que esqueçamos de nós. E isso faz com que a gente fiquemos manso, pacífico, humildes de coração, generosos, caridosos. E no fim desse capítulo ele vem com espíritas, nos chamando a atenção, tá? Não olvideis, gente, não esqueceis que em palavras e ações temos que perdoar. Muitas pessoas falam que não perdoam a Deus. Eu não perdoo Deus. Não, talvez no momento de dor, né, no momento de fraqueza. Mas Deus, gente, né, Ele não age por nós. Nós é que temos que agir. Tá? Deus não move se a gente não agir, a gente não modificar. Muitas pessoas procuram um centro e acham que lá tem fórmula mágica. Aí eles chegando lá com fórmula mágica, nós, né, como espíritas, sabemos da importância do Evangelho no lar. A gente fala para implantar, né, para fazer o culto no Evangelho no lar. Muitos saem falando, uai, só isso? Gente, o verbo é fazer, né? Não é só ler as mensagens, o Evangelho, não, né? As nossas atitudes têm que mudar. As mensagens que a gente lê, ela tem que entrar em nossos corações, tem que nos melhorar. E o auto-perdão? Por que é tão difícil a gente perdoar nós mesmos? Eu perdoo meu vizinho,
Eu perdoo o meu familiar, eu perdoo o meu amigo, eu perdoo o meu companheiro de trabalho. Mas assim, você me dá um tempo, né? Eu te perdoo, mas você fica lá. Porque o tempo ainda é o melhor remédio, né, gente? Mas, quanto a nós mesmos, nós não podemos. Nós convivemos conosco. Nós não temos como fugir de nós mesmos. E nós temos essa tendência fantasiosa de nós. Nós nos engrandecemos muito. E muitas vezes estamos infelizes com a vida que vivemos, mas não fazemos nada para modificar essa vida, esse meio. Perdoar, gente, é olhar para o passado e não ter culpa, não sentir culpa, tá? Ver como um aprendizado. Quando Jesus fala de perdão, ele fala como é que é a nossa reação quanto a isso. Até o próprio perdão que os nossos companheiros muitas vezes nos agride, né? Nossos irmãos. Como é que vai ser esse perdão? Né? Como é que eu faço depois do acontecido? Isso também é perdão. Perdoar o outro que te ofendeu. Pedir perdão. Então nós temos que ver também, quando o irmão vier pedir perdão, como que nós vamos reagir. E nós temos as nossas limitações. Nós não sabemos tudo. Nós não somos tudo. Tá? E nós não sei tudo, não sou tudo. Só Deus, tá? Pode tudo. Então nós temos que aceitar os nossos limites para sermos felizes. O limite não é estacionar. Nós estamos numa lei de progresso. Temos que caminhar. Mas muitas vezes nós ultrapassamos o nosso limite e somos infelizes porque queremos tudo que o vizinho tem. Queremos coisas que muitas vezes não estão no nosso alcance nessa encarnação. Perdoar não é esquecer. Vou ler aqui. Mas dar outro sentido no que aconteceu. Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro do outro. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Perdoar não é parar de sentir dor. Perdoar nem sempre é confiar. Perdoar nem sempre é reconciliar com o seu adversário. Mas o perdão, gente, é uma libertação. Então, o auto-perdão, ele caminha junto com a reforma íntima. Então, nem tem como eu fazer a reforma íntima se eu não me perdoei. Muitos de nossos irmãos não se perdoam, levando a tirar a sua própria vida. E essa noite vamos orar por eles. Quando descobrem que nós somos eternos. Então, a reforma íntima, sem se perdoar, não tem como. Mas podemos começar, né, a reforma íntima e tentando o meu auto-perdão? Sim, porque eles caminham juntos. Mas nós temos que aprender a perdoar para nos melhorar. Tem aqui uma frase de Chico para finalizarmos a nossa palestra, né? Eu agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Porque a facilidade
nos impede de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, quando Chico Xavier vem nos falar que para a gente sair do lugar, precisamos enfrentar dificuldades, né? É porque a gente não pode ficar na inércia, não podemos nos acomodar, temos essa covardia moral, né? Precisamos ter preguiça moral, precisamos ter coragem. Então vamos pegar as nossas águas, fazermos a prece final, fechando os olhos e agradecendo a Deus mais uma oportunidade de estarmos ouvindo os ensinamentos de Jesus, mais um dia de vida. Obrigada, Senhor. Que Jesus, com a sua bondade, coloque nessas águas o remédio necessário para o nosso fortalecimento físico e espiritual. Coloque, Senhor, nas caixas, em todos os lares, nos hospitais, em todos os lugares, para que fortaleça cada um que dela tomar, tanto física como espiritualmente. Que Mãe Zeferina e os mentores possam nos abençoar o nosso lar, abençoar a nossa noite, e que essa paz de Cristo continue em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós.